mas não tem condições de vir. Por alguma razão não pode estar na casa do Senhor. Jesus um dia falou que muitos importantes reis, homens grandes, desejaram ver um dia do Filho do Homem, e não puderam. Mas quem conviveu com ele, como os discípulos, os demais, as multidões, puderam contemplá-lo, Então, quanta gente às vezes deseja, mas não há como realizar. Então, louve a Deus, porque você está aqui na casa do Senhor, servindo a Deus. Graças a Deus. De fato, todos somos bem-vindos aqui na casa do Pai, E aqueles que estão nos visitando, que não servem a Deus conosco nessa casa, duplamente bem-vindos. Deus abençoe todos vocês, Graças a Deus. Domingo é o dia do Senhor, E hoje, especialmente nós, os pastores, temos praticamente ficar aqui o dia todo, Pela manhã a escola, à tarde a reunião de obreiros, nossa Assembleia Administrativa do Campo, e à noite o grande culto de celebração ao Senhor. Que bom, Era o desejo do salmista, Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Bom estarmos aqui, graças a Deus. Muito bem, quem é aluno matriculado nessa escola bíblica dominical e acompanha aqui o nosso currículo, sabe que nós estamos, então, entrando, no segundo trimestre do ano 2024, e em razão disso estamos iniciando o estudo de uma nova revista, Esta revista que é editada pela nossa editora Betel, e essa série de lições que vamos estudar durante 3 meses, abril, maio e junho, da lavra do bispo Abner Ferreira, que é o nosso pastor na Madureira, e um dos bispos, vice-presidente da Convenção Nacional de Madureira. Ele vai nos ensinar muito sobre o tema geral aqui, ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Eu apenas vou fazer hoje uma introdução desta revista, dessa série de lições, e focar um pouco na lição de número 1, que de fato é o nosso alvo hoje, o nosso objetivo, já ter um aprendizado aqui, já na lição de número 1. A Bíblia e aqueles teólogos que estudam a Bíblia costuma dividir as doutrinas bíblicas, A doutrina bíblica é uma só, a doutrina de Deus. Mas as doutrinas bíblicas, em 3 tipos, Em 3 categorias de doutrinas. Existe na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, o conjunto de doutrina da salvação. São ensinamentos na palavra de Deus que levam o homem a entender o plano da salvação de Deus. São doutrinas da salvação. Vem a regeneração, a justificação, a redenção, a santificação, a glorificação. É um conjunto de doutrina fundamentais que é chamado de doutrina da salvação. Existe outro tipo de doutrina aqui, que são as doutrinas da vida cristã. E essa série de lições que vamos estudar pode encaixar aqui, e encaixa aqui, Doutrinas da vida cristã, o dia a dia do crente, Depois de salvo, ele entra num discipulado e não termina nunca, Os discípulos de Jesus conviveu com ele 3 anos e pouco, mas sempre foram chamados de discípulos, de alunos de Jesus. Durante todo o tempo dessa caminhada aqui na terra, nós sempre seremos discípulos de Jesus, alunos. Ninguém deixa de ser aluno nessa escola de Jesus, sempre aprendendo com o Mestre Jesus, a vida toda, até o arrebatamento, Seremos sempre discípulos. Os apóstolos foram chamados de apóstolos, mas depois que Jesus subiu para o céu e que eles exerceram o chamado de Deus, Aí virou apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Paulo, apóstolo, que quer dizer enviados. Mas enquanto estavam com Jesus, não eram apóstolos, eram discípulos, Os discípulos que acompanhavam Jesus. Então todos nós somos hoje
ontem e amanhã alunos de Jesus. Entramos nesse colégio, nessa escola de Jesus e vamos aprender sempre, né? A palavra de Deus diz, parece que é Filipenses 3:1, ou Colossenses, está dizendo o seguinte: eu não canso de ensinar as mesmas coisas para vocês. Parece que vamos estudar nesses 3 meses, são coisas que nós temos ouvido tanto, né, ao longo da vida, mas o escritor diz lá, eu não canso de ensinar e falar as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Quanto mais ouvir, quanto mais aprender, quanto mais segurança nós teremos, né? Eu não canso de ensinar e o aluno não pode cansar de aprender. Porque nós temos alunos em vários estágios aqui, né? Alguns já estão aí bem mais alto no discipulado, outros iniciando o discipulado, mas o importante é que sempre a palavra de Deus, ela é importante para toda a classe, para todos nós. E o terceiro grupo de doutrinas da Bíblia é a doutrina das coisas futuras, né? A escatologia. E a Bíblia ensina muito sobre o futuro e só ela tem autoridade para ensinar, né? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para Deus não tem passado, presente e futuro, tudo é a mesma coisa para Ele, né? Tudo está nas mãos de Deus, Ele olha assim e vê. Né? Não tem essa dificuldade que a gente tem. Hoje não vamos estudar sobre coisas futuras, nem, quem sabe, essas doutrinas da salvação, embora há um misto aqui nessa revista, que inclui também algo sobre doutrina da salvação, especialmente na lição que vai falar sobre santificação, que trata exatamente disso. Então, o discipulado, ele não é apenas um ato, ele é um processo. Ele é um processo. Estou firmando bem isso, para ninguém achar que não precisa mais vir na escola dominical, frequentar curso de ensino, estar ouvindo a palavra, porque eu já me tornei doutor na Bíblia, tenho muito conhecimento. Nada disso, irmão. Nós estamos armados daquele pensamento de Paulo, né? Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe nem como convém saber. Porque a gente tem que saber, sabendo que a gente não sabe nada, né? Quanto mais você estuda, mais você percebe que você tem muito mais para estudar. A pessoa que não aprofunda, que não estuda, ele pensa que já chegou, né? Já formou. Mas quando ele começa a estudar, a ler, a pesquisar, a aprofundar, ele vai vendo, gente, eu não sabia nada, não é? Eu não sabia era nada e pensei que eu entendia de Bíblia. Quanto mais estudamos, mais descobrimos que a gente não sabe mesmo, né? Então é um processo que dura a vida toda. Hoje vamos estudar sobre uma ordenança. No Antigo Testamento, lá no Pentateuco, alguém catalogou aproximadamente 600 mandamentos, ordenanças, ritos, leis. Não são só 10 mandamentos, né? Que está lá em Êxodo 20, mas são mais de 600 ordenanças da parte de Deus para o povo. No Novo Testamento, na verdade, você só tem um mandamento, né? Mandamento é um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, não é? Como o Senhor nos amou, como Cristo nos amou. Mas Jesus estabeleceu pelo menos 2 ordenanças, de 600 para 2, né? 2 ritos. Um deles vamos estudar hoje, que é o batismo nas águas ou batismo em águas. E o segundo rito é a ceia do Senhor, né? Que é assunto para o próximo domingo e, coincidentemente, vai coincidir com o dia da ceia. Então, nós temos aqui 13 lições. Você deve ter adquirido, porque já foi dito que as revistas até não deu para quem quis, né? Hoje, lição número 1, sobre o batismo nas águas. Depois vamos estudar sobre a ceia do Senhor, sobre a ordenança para congregar e prestar culto racional. Depois sobre a ordenança quanto à contribuição financeira, ordenança para uma vida de vigilância e oração, ordenança para uma vida de obediência e submissão, ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade,
Será que fidelidade e lealdade não é a mesma coisa? Venha nesse domingo para saber. Ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Ordenança para uma vida de santificação. Ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Ordenança para exercer a fé. Ordenança para amar o próximo. Ordenança para pregar o evangelho. Irmão, que povo no mundo, não é tão cobrado como nós por Deus? Pessoal que se assenta, que reúne, não é, para ouvir as ordenanças, aprender coisas da vida prática, sobre ética, sobre moral, sobre a parte espiritual. Nenhum setor da sociedade tira tempo para isto, e nem tem professores, né, para isto. E ainda querem criticar a igreja, quer falar mal do cristianismo. A grande contribuição que esse povo dá para uma nação, irmão, não se compara com nada. Aqui a pessoa é ensinada a fazer o bem, está aqui na lição, na ordenança, aprender a fazer o bem, de perdoar, de ter paz, de ajudar pessoas, de amar o próximo. É assim que é. Assim que a igreja dá a sua contribuição para a pátria, para o povo, para a nação, para o governo. E quanta gente se levanta, né? Sendo que esse povo só quer o bem, né? Só quer amar e fazer o bem da nação, ora pelos governos, ora pelo povo, né? Como aqui no começo da Assembleia de Deus, quando o governador mandou um oficial fiscalizar o primeiro culto da Assembleia de Deus, né? Quando estava construindo em Goiânia, 1935, 36, o governador recebeu uma denúncia que tinha um povo reunindo, um povo estranho, fazendo um barulho muito grande num salão lá, num galpão, e ele mandou alguém fiscalizar. Que religião nova é essa, né? Que religião nova é essa? E aquele irmão Arlindo foi lá fiscalizar. Não era irmão, né? E chegou, misturou com os crentes, ouviu o evangelho, levantou a mão, aceitou Jesus, virou crente. O oficial do governo, e calou a boca, né? Nunca levou relatório para o Pedro Ludovico. Nunca. Um dia o Pedro Ludovico lembrou: eu te dei uma missão. Você nunca trouxe um relatório, uma religião nova aí, um barulho, o povo reclamou. Ele falou, interventor, governador, né? É o seguinte, eu fui lá e agora eu sou um dos tais também. Lá é os crentes. Sabe o que eles fazem? Só faz orar pelo Senhor. Toda noite ora pelo governador. Toda noite. Está lá um povo que só quer a bênção, orando pelo Senhor. E lá, então, prossiga, siga em frente, né? Não deu mais moral àquela denúncia e continuou. Dias depois eles foram lá nele, e ele doou um lote, né, para a Assembleia de Deus, na rua 55, está lá até o meu genro é pastor lá, no 180, lá era 55, no 18 naquela época, né? Tem a escritura do governo doando o terreno para a Assembleia de Deus. Porque o Arlindo falou, aquele povo só faz uma coisa, só faz orar pelo Senhor. Está aí orando pelo governo. E às vezes o governo quer atrapalhar a gente, né? Mas olha, ordenança para crer e descer as águas batismais. Quantos aqui já passaram pelo batismo nas águas ou em águas? Levanta a mão. Quase todos, 99,9%, já desceram as águas do batismo. Na época você entendeu o que significava isso, e para que o batismo, e por quê? Alguém te ensinou, te explicou? A lição vai dizer ordenança para crer. Na verdade, Jesus não ordena para crer, né? A fé, ela é espontânea, é voluntária, não é ordenança. Porque se Deus desse uma ordem, o mundo inteiro convertia, né? Quem é que vai resistir a Deus? Mas nessa questão aí, entra o livre-arbítrio, a liberdade da pessoa ouvir o evangelho e brotar a fé no coração e aceitar Jesus. Eu nem digo que é uma ordenança para crer, né? Deus baixou um decreto chamando os homens, né? Convocando os homens a crer. Isso é verdade. E a palavra diz que Ele ordena agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, né? Arrepender do pecado, deixar de ser gente ruim. Deus está ordenando para o homem se arrepender dos pecados. Agora, quanto a crer, aí é uma questão de fé, né? É uma obra do Espírito Santo na vida do homem.
E a fé, diz a Bíblia, não é de todos, né? Não é de todos. Então, ordenança para descer as águas batismais. Batismo em água, irmão, não é uma novidade que começou com Jesus. A Bíblia diz, por exemplo, que no povo de Deus do passado, em Moisés, todos foram batizados no mar e nas nuvens. Que eles tiveram uma experiência de passar de um ritual, não é? Que saíram do Egito e passaram pela experiência de mergulhar, passar pelo mar e ser introduzido naquela nuvem de proteção. Foram batizados no mar e na nuvem, identificando com a nova fé em Jeová, não é? Um povo especial de Deus que saiu do mundo, do Egito, passou pelo batismo do mar e das nuvens, agora era conhecido no mundo inteiro como o povo de Deus, né? O Israel de Deus. Mas, simbolicamente, eles também foram batizados. No tempo que surgiu João Batista, já existia lá uma religião, um grupo sectário, né? Ascético, muito fanatizado, que eram os essênios, uma facção do judaísmo. Aquele era composto só de homens, que viviam especialmente ali no deserto da Judéia, naquelas cavernas, em frente ao Mar Morto, e ali eles viviam a religião deles, né? Um ascetismo religioso, e eles praticavam também o batismo. Lá quem vai em Israel, como eu já fui algumas vezes, quando você sobe ladeando ali o Mar Morto, você chega lá naquele local que é tido como as cavernas de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos bíblicos, alguma parte do livro de Isaías e outras literaturas foram encontradas ali. Até hoje tem aqueles tanques lá, aquelas ruínas dos tanques dos essênios, né? Os essênios batizavam os seus seguidores ali, mas aquele batismo para eles tinha um sentido de purificação, né? Eles diziam que aquelas águas eram purificadoras, que limpava, que lavava, e todo mundo tinha que passar por aquele ritual para ficar puro. Tem alguns que dizem que João Batista aprendeu o batismo, foi com eles, que viveu com os essênios lá naquelas cavernas ali da Judéia, no deserto da Judéia, em frente ao Mar Morto, que ele fez parte daquela comunidade dos essênios. A Bíblia não diz isso. Ele é um profeta escolhido por Deus, uma missão bem diferente, não é? Bem diferente. Mas qual era a missão principal de João Batista? Era pregar o batismo do arrependimento, não é? Todo mundo que ouvia a pregação de João Batista, e era uma pregação forte, firme, que convidava o povo a mudar de vida, a arrepender, eram batizados por ele. Era o batismo do arrependimento. Todas as pessoas que se revelavam arrependido da vida até então, do pecado, João Batista batizava lá no Rio Jordão. Não sei se era copiando os essênios, mas João Batista entendia que as águas do Jordão não eram purificadoras, né? Não eram saudáveis para purificar pecado. Era um batismo de arrependimento. Todos que vinham, né, e ouviam a pregação de João Batista e arrependia dos pecados, descia as águas. Então a palavra diz que o próprio Jesus, com 30 anos de idade, vendo aquele movimento de João Batista, batizando as pessoas no Jordão, filas e mais filas de gente ouvindo a pregação e sendo batizado por ele, Jesus entrou na fila também para ser batizado. Saiu lá da Alta Galileia, Nazaré, e desceu para o Jordão, e foi ao encontro de João Batista. Quando João Batista, que tinha a visão de quem era Jesus, quando ele viu Jesus, ele reconheceu que aquele era o Cordeiro de Deus. E quando chegou a hora de Jesus ser batizado, o texto bíblico que nós estamos aqui é o texto básico de referência da lição de hoje, né? Fixou e firmou nessa passagem aqui. Jesus chega para ser batizado por João Batista. Por que Batista? Porque é o batizador, né? João o Batista, quer dizer, João o batizador. Se tem algum batista aqui, então você tem que começar a batizar os outros também, para justificar o seu nome, né? Você é batista, né? Tamar Batista, todo mundo aí é batista. Então tem que começar a batizar mais, para justificar o nome. Como é que é batista e não batiza? Não é? João o Batizador tornou-se conhecido por esse nome, né? Aquele profeta.
Mas sabendo quem era Jesus, tendo discernimento, visão, revelação de Deus, que aquele era o Filho de Deus, né? João imediatamente se recusou a batizar Jesus. E João estava certo, né? Estava certo, né? O maior tem que abençoar o menor, né? Eu vejo às vezes em alguns cultos, quando vai terminar o culto, pastor Isaías, alguém que está dirigindo o culto, e não é discriminação de ninguém. Vamos ouvir agora a bênção apostólica. E ele chama alguém que não é apóstolo, que não é bispo, que não é pastor, para dar a bênção apostólica. Aquele irmão não tem a bênção apostólica. Alguém tem a bênção apostólica, que tem a autoridade dada por Deus para isto. Agora, quando o apóstolo, quando quem tem autoridade manda o outro, aí tem autoridade para mandar o outro, seja quem for. Mas a pessoa não pode simplesmente, vamos chamar o fulano, alguém está dirigindo, que não é líder, que não é muita coisa, nada, né? E vai chamando o outro para dar a bênção apostólica. Eu me recuso a isto. Eu lembro há muitos anos, eu estava na catedral em Brasília, não era catedral ainda, construindo a baleia lá. O pastor que estava lá, o pastor Paulo Macalão, estava presente no culto. Estava presente no culto. Ele é nosso presidente, fundador do Ministério de Madureira, um homem de Deus. O pastor, agora o pastor Paulo Macalão vai fazer oração. Macalão olhou para ele: ora você mesmo. Ora você mesmo. Quer dizer, como é que vai fazer? O menor vai mandar o outro fazer alguma coisa? Ora você mesmo. Irmão, existe um princípio de autoridade. João falou: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Não vou te batizar de jeito nenhum. Aí Jesus ensinou uma lição de humildade aqui, né? De exemplo. Ele disse: João, você está certo. Eu deveria te batizar, não você me batizar. Mas vamos cumprir com toda a justiça? Vamos fazer as coisas certas? Vamos entrar pela porta? Eu não quero entrar pela janela, vou começar a minha vida ministerial. E eu tenho que começar pela porta, não pela janela. Vamos cumprir com toda a justiça. Aí João concordou, mediante a autoridade que Jesus deu para ele, né? Eu estou ordenando você que me batize, né? Estou ordenando você que me batize. E tudo nos dá a entender aqui, que já vou ensinando logo sobre o batismo em águas, que o batismo foi por imersão, porque a palavra batismo quer dizer submergir, né? Imersão, submersão, porque a palavra diz, saindo logo Jesus da água. Porque se fosse outra modalidade de batismo, por exemplo, alguns fazem por aspersão e não por imersão, o registro não ia dizer que Jesus saiu das águas do Jordão. Se ele saiu, porque ele entrou, né? Jesus entrou, ele e João Batista entrou no leito do rio. E Jesus foi batizado como a gente batiza até hoje, porque mergulhou Jesus, saindo ele das águas. Então ele entrou nas águas, né? Porque senão, ou bastaria João lá no leito do rio, nem no leito, na beira do rio, pegava uma canecazinha d'água lá, do Rio Jordão, derramava na cabeça de Jesus, eu te batizo, está batizado. Agora 2 homens, um com mais de 30 anos, o outro com 30. Mais de 30 anos, a idade era a mesma, né? 6 meses de diferença um do outro. Desceram lá, não tinha porque 2 homens entraram para pegar um pouquinho de água, né? Então Jesus foi batizado mesmo, batismo por imersão. Não quero falar nada de ninguém que batiza diferente, não é? Teve um tempo aqui que um irmão nosso aqui, um pastor, foi numa igreja aí que batizou imersão e batizou os filhos tudinho lá, por aspersão. Depois, na idade certa, eu falei, traz seus meninos para batizar de direito agora. Traz suas crianças aqui. Vamos fazer um serviço certo. Vamos entrar pela porta, cumprir com a justiça, né? Ser batizado como Jesus foi batizado nas águas. Bem, então, o que significa isto? Batismo. Primeiro, você não pode batizar uma pessoa que não creu, né?
A salvação é a porta de entrada. Primeiro tem que crer em Jesus, né? Aquele eunuco, mordomo da rainha de Candace, que Filipe evangelizou ele naquele deserto, naquela estrada deserta, depois de evangelizado, creu em Jesus, daqui a pouco eles vão caminhando, vão andando naquela carruagem. Veja que Filipe já fez o serviço completo, né? Ele pregou e falou: agora você tem que ser batizado, porque o ministro já sabia sobre o batismo. E quem ensinou para ele? Foi Filipe naquele pequeno trajeto. Naquela conversa ali na estrada, ele já falou: olha, então veja, não estamos inventando nada, é ordenança. Filipe já falou para o eunuco: você agora creu, então você tem que ser batizado. Mas Filipe nem achava que o homem ia pedir batismo tão rápido, né? Porque o batismo tem que ser a pessoa que pede, né? Não sou eu que tenho que forçar ninguém para ser batizado, não. Não força ninguém a crer e nem a ser batizado. Ele tem que entender que ele precisa ser batizado. Chega no rio, olha aqui a água, disse o mordomo para o Filipe: olha aqui a água, quem me impede de eu ser batizado? Quem falou em batismo para ele? Filipe. Quem é que ensina aqui para os novos convertidos? Está aí os pastores que cuidam do discipulado, a igreja prega: você agora é crente, tem que ser batizado. Filipe falou: agora você converteu, mordomo, você tem que ser batizado. O que me impede? Filipe: nada. Se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, você pode ser batizado. Eu creio. Então desceram ambos às águas, diz a palavra, né? E ele foi batizado e terminou ali o ministério de Filipe na vida daquele homem. Então aí segue um discipulado, porque Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que tenho mandado. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você crê, é batizado, agora prossegue, não é? Ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. São ordenanças. Por isso vamos estudar 3 meses aqui. Várias ordenanças bíblicas. Não é só ensinar a crer e ensinar a ser batizado. Não, agora tem uma série de ordenanças. Aqui são 13 lições. Podia ter 14, 15, 20, 30, não é? Coisas que eu tenho ordenado. Não para nunca. Tem 52 anos que eu fui batizado e até hoje eu estou aprendendo as ordenanças de Jesus. E eu sempre estou lendo alguma coisa e eu comento com os irmãos, com a minha esposa: hoje eu li uma coisa muito interessante. Um pastor falou isso. Como é que eu não tinha ouvido isso ou lido, não é? Mas está sempre ouvindo. Hoje ouvi uma pregação, ouvi um hino que mexeu muito comigo. Não, 52 anos de batizado, não tinha que ter novidade mais, né? Tudo que veio, não, isso eu já passei por isso. Isso eu já ouvi, eu já sei, já aprendi, já li em algum lugar. Não, quantas coisas ainda temos que aprender. Ordenanças de Jesus. E mesmo aquelas que eu já ouvi, diz que o Espírito Santo veio para nos fazer lembrar daquilo que Jesus falou. A gente vai esquecendo, o Espírito Santo: olha, lembra daquela palavra que eu falei, daquela promessa que eu fiz, daquela mensagem, daquele versículo, daquela passagem. O Espírito Santo está sempre fazendo ele lembrar das coisas que Jesus fala com a gente. Mantém viva na memória e no coração do crente a palavra de Deus. Aí você vai comparando coisas espirituais com espirituais, né? Que vai aprendendo sempre da parte do Senhor. Então, o primeiro caminho é a salvação, é crer. Pedro até falou que o batismo com o Espírito Santo também é para aqueles que Deus chama, né? Para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Batismo em água é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Batismo com o Espírito Santo é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Primeiro ele chama, depois batiza. Então não vai batizar uma pessoa que não converteu, que não é crente. Tem que converter. Que me impede de ser batizado? É lícito, se você crê de todo o coração que Jesus é o Salvador, eu creio, então pode ser batizado. E foi batizado nas águas, né? Então, para se tornar filho de Deus,
é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Crer não é só acreditar, é confiar, é conhecer, é confessar, é obedecer. Porque a palavra fé tem várias acepções na Bíblia, né? Fé, confiança, né? Confiança em Deus. Fé, conjunto de doutrinas bíblicas. Né? Lutar pela fé que foi entregue aos santos. Não é a fé para a salvação, né? Tem a fé para a salvação, tem a fé fruto do Espírito, tem a fé dom do Espírito. Então crer não é só acreditar, mas é se entregar, é descansar, é obedecer, é confessar. Realmente, como diz a menininha no colégio lá, né? Fé é crer em Deus e não fazer perguntas. É aprender a descansar, a confiar no Senhor. Quando você começa a fazer muitas perguntas, por que Deus? Por que? Não sei, por quê? Você não está com a fé verdadeira. Preste atenção nisso. Fé é crer em Deus e não fazer perguntas. Bom, o homem nasce de novo, crer em Jesus. Quem crê em Jesus não é condenado. Presta atenção nisso. Isso aqui é coisa básica da fé. Até os escritor dos Hebreus fala, gente, a gente não devia estar tocando mais nesse assunto, né? Elementares da fé, arrependimento, batismo, doutrina sobre anjo. Nós tínhamos que estar mais avançado um pouco, né? Outro dia eu falei sobre mudança de patamar aqui. Mas como a palavra está dizendo, é segurança para nós, vamos falar, né? Vamos falar. Quem crê em Jesus não é condenado. E quem não crê? Será condenado ou já está condenado? Já é condenado, já está condenado. Não será, já está. O homem, para ir para o inferno, não tem que fazer nada de ruim. Mas ele é tão bonzinho. Não precisa fazer nada ruim, não. Basta continuar do jeito que nasceu. Mas para ir para o céu, tem que nascer de novo. Tem que crer em Jesus. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. Qual a condenação? É que não creu em Jesus. Senhor, eu não matei, não roubei, não adulterei, não menti, não profanei, eu não injuriei, eu não difamei, eu não honrei pai e mãe, eu fiz uma punhada de coisa. Ótimo. Mas você não creu em mim como Salvador, na proposta minha, na minha morte na cruz. Você não me aceitou como Salvador. A condenação é esta: não crer no Filho de Deus. Então levante a mão e dá glória a Deus, você creu no Filho de Deus. Você não é condenado. Quem crê não é condenado. Não será condenado. Está salvo mesmo, né? Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Batismo, então. Para que o batismo? Bem, batismo, irmão, é um discurso público, sem linguagem, sem fala, né? Do jeito que a Bíblia fala que o sol e a lua é sem linguagem, sem fala, ouve a voz de Deus, né? Você vê a natureza, as estrelas, o sol, a lua, a natureza, não fala nada, mas está falando bem alto, que tem um Criador, né? Por trás de tudo que existe, existe um Criador. O batismo em águas é um testemunho público da nova fé da pessoa, sem linguagem, sem fala. Quando ele desce as águas do batismo, é uma coisa pública, a família pode vir, todo mundo pode vir, a sociedade pode ver, transmite pela internet hoje em dia, não é? Ele está descendo as águas e dizendo com esse ato: olha, eu agora sou de Jesus, eu pertenço à igreja do Senhor, eu fui inserido no corpo de Cristo local, na igreja local, através do batismo. É um testemunho público da nova fé, é um simbolismo. Presta atenção nisso, irmão. Se os essênios criam que aquelas águas eram purificadoras, nós não cremos
que essas águas do tanque aqui, de um rio, uma represa, purifica, não. O que lava os nossos pecados, o que purifica os nossos pecados é o sangue de Jesus. É a palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo. Não é a água do batismo, não. Mas é um simbolismo, né? O batismo é mais ou menos o seguinte: simboliza morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Por isso que a pessoa tem que crer primeiro. Você não pode batizar uma pessoa que não é convertido. Do jeito que ninguém sepulta uma pessoa que está viva. Só uma crueldade, né? Uma maldade muito grande, que as pessoas sepultam ele vivo ainda, por maldade, por crueldade. Mas a lógica não é esta. Você sepulta, nós sepultamos nossos amigos, parentes que morrem. O hospital, onde for, o IML, alguém entrega o corpo e diz: olha, pode providenciar o sepultamento. Aí aquela correria burocrática, né? Pode providenciar o sepultamento porque infelizmente morreu. Mas está vivo, não se fala isto. Não se fala isto. Batismo é um símbolo que sepulta o velho Adão, a velha natureza, que morreu para o mundo, morreu e nasceu para Deus. Morreu para o pecado, para a velha vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A velha vida simbolicamente é sepultada no batismo, nas águas do batismo. Isso significa ressurreição também. Na carta que Paulo escreveu, parece aos Filipenses, ele fala isto, né? Que se fomos sepultados com Jesus à semelhança da sua morte, também o seremos à semelhança da sua ressurreição. Porque é submergido nas águas, simbolizando apagar o velho passado, a velha natureza, o velho Adão, foi sepultado, porque morreu para o mundo. Morreu para o pecado. Quando ele sai das águas, é imergido das águas, simboliza que nasceu, ressuscitou uma nova vida, para andar em novidade de vida. Então o batismo tem um simbolismo mais ou menos assim, né? Identifica com Jesus na morte e na ressurreição de Jesus. Claro que o batismo não salva, mas é uma ordenança. Por que batizar? Irmão, não tinha que discutir mais nada aqui. Jesus mandou, Por que você está fazendo isso aqui? Porque Deus mandou fazer. Pronto. Se Deus mandou, não tem ninguém entender ou deixar de entender nada. Foi Deus que mandou, né? Já tem acontecido isso muito. Com que autoridade e em nome de quem vocês estão fazendo isso aqui em Jerusalém? Nós não temos que responder para vocês nada. Nem com que autoridade. Perguntar para Jesus também: com que autoridade você faz isso, esses milagres? Olha, eu não vou responder com que autoridade eu faço. O Senhor mandou, tem que obedecer. E Jesus falou: ide por todo mundo, prega o evangelho, quem crer e for batizado. Ele mandou batizar, batizando-os. E a fórmula que Jesus ensinou foi: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele valorizou a trindade: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, já citei aqui hoje, Jesus era uma pessoa da trindade. Quando ele saiu da água, diz que o Espírito Santo veio sobre ele, a segunda pessoa da trindade. E uma voz do céu, do Pai, falava: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo de Jesus. E todo batismo que realiza aqui, está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o ministrante fala lá: eu te batizo na forma que Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, vocês já sabiam tudo isso? Fiquem em pé comigo e vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus.
Quem não é batizado em água aqui? Batismo é um só batismo, irmão. Um só batismo. Tem certas denominações que a pessoa é batizado, está na igreja, toma ceia, mas se eventualmente, por alguma razão, aquela pessoa afasta da igreja, desvia dos caminhos do Senhor,